espalhou, né, ele veio da Índia, mas ele espalhou pela China pela China muito, do Japão também. Só que na Índia é uma mistura do budismo na Índia. Eles tinham uma religião chamada de Brahmanismo, que tem o Krishna, que tem, né, os deuses, né, hindus. O Buda, ele se insurgiu justamente contra esses deuses, porque ele achava que esses deuses indianos, eles eram muito sanguinários, porque eles exigiam sacrifícios humanos, né? Então, ele queria muito quebrar com essa tradição hindu, desses deuses hindus, né? Que são milhares. Por isso que na filosofia budista, ele cortou os deuses, não tem Deus. Não tem Deus, cortou, porque a Índia por si só já tem milhares de deuses. Deus macaco, Deus rato, vaca, e fora os principais também, né? Então, por isso que se espalhou muito para fora também da Índia. Tem no Nepal, né, que ele nasceu no Nepal, né? E hoje a China está há muitos anos brigando com o Nepal, porque era um país, uma república autônoma, que brigava com a China. E agora a China já tomou lá o Nepal, expulsou o Dalai Lama, que está, né, em outro país, guardado em outro país, porque não aceitava a filosofia do budismo. Eles achavam que o budismo ia contra a República da China, né, o governo. Era uma tipo de uma república rebelde ali, o Nepal, né? Mas pela força da filosofia do budismo, né? Mas ela começou lá no Nepal, depois foi se espalhando Índia, China, Japão e outros países ali orientais, né? E até chegar aqui no Brasil, né? Que nós temos os nossos representantes também aqui no Brasil. Eu vejo também muito que eles também tem aquela tradição de que o Buda ele reencarna de tempos em tempos, né? Ah, tá. Isso aí é uma outra linha, né? Porque o Buda, quando ele chega à iluminação, ele não volta mais. Eles chamam de iluminação não regressiva. Ou seja, depois que você alcança lá a maior forma de ele não retorna mais. O que você está falando é uma outra linha de Avatar, né? Viu aquele filme do Avatar? Não o Avatar do Cameron, não. O Avatar do menininho. Sei. Então, ele ali, o iluminado lá reencarna nele. Porque tem uma linha que diz que é o Dalai Lama. O Dalai Lama, ele é um iluminado. O próximo que for Dalai Lama é a reencarnação de um avatar, desse iluminado. Então, por quê? Por que esse iluminado ele volta? Ele não precisa vir, ele vem porque voluntariamente, eles dizem, para continuar ensinando. Ele abre mão de ir para o Nirvana, ele fica só naquela parte, na antessala do Nirvana, né? Ele fica ali, e ele, por escolha própria, por bondade própria, para que os ensinamentos do budismo continuem, ele faz por opção própria essa volta, esse retorno. Ele reencarna no Dalai Lama, esse representante, e ele é chamado de o escolhido, né? Ele tem os testes lá que eles fazem para ver se realmente é o avatar, né? Eles chamam de avatar, tá? Caramba, no barato. E eu tava vendo agora, depois dessa, assim, né, a própria cultura deles, né, como os desenhos deles, né, tem toda essa mensagem embutida. Agora eu tive uma visão, depois dessa aula, mais ampla, né, que até nos animes deles, todo esse submundo, tudo isso está embutido em toda... Então, desde criança, eles já vão consumindo isso, né? Isso, é isso aí. Na cultura, eles colocam isso muito na cultura deles, né? Então, você vê Cavaleiro do Zodíaco,
você Isso. vê esses animes. Fazer. Tudo isso aí. Isso, eles colocam na cultura, tem os renascimentos, que eles chamam, né? Que eles colocam, tem muito isso na cultura. E tem muito assim, na cultura japonesa, tem muito demônio. É o caçador do demônio, não sei o que, é o Satan Ghost lá. Tudo tem demônio, né? No Dragon Ball tem o Satan lá, Mr. Satan, porque eles colocam na cultura deles que existe esse mundo dos infernos. Tanto é que no Dragon Ball, quando o principal lá, esqueci o nome dele, o Kakaroto lá, o Goku, ele morre. Quando ele morre, ele vai para esse reino dos infernos do desenho. Ele vai lá e ele não vai para o céu, ele vai para os infernos. Aí chega lá e faz um tumulto danado lá nos infernos. Eles têm essa concepção do budismo, que existe este mundo, que se ele não for bom, ele foi para lá. Por que o Goku foi para lá? Porque ele não era bom, porque ele se metia em luta, ele matava as pessoas, ele fazia briga. A vida dele era lutar, né? É o campeonato de luta. Então ele batia em muita gente. Quando ele morreu, ele não foi para o céu. Ele foi para o inferno. Isso que é o pensamento oriental é totalmente dessa... A visão do desenho. É uma visão totalmente torta. Tá vendo? Lembrou? Eu não lembrou, né, do Goku. Lembrou do desenho. Essa é a concepção dele. Sintonizado no desenho. Então tá tudo ali tá na cultura, tá no desenho, tá no filme, tá na literatura, tá na filosofia, tá na religião, tá no cotidiano. Eles têm esse pensamento do cotidiano, né? É complicado. Então você vê na arte, na cultura deles direto, né? Esse tipo de pensamento. É engraçado que não há um Deus. O Deus que tem no desenho, ele é um governante de um outro mundo. O senhor Kaiô e os outros lá, eles eram governantes de um outro mundo, não necessariamente do céu. Era uma divindade que dominava um planeta, uma região, né? Uma localização. Porque eles não têm essa ideia de um Deus único que manda no geral. Tanto é que no desenho, esse Deus aí, que ele chamava de Deus, no final ele descobriu que ele não era tão Deus assim, que tinha um outro acima dele, que era mais evoluído. Então o pensamento do japonês, do chinês, é nessa linha. Eles acreditam no mal, eles acreditam no demônio, mas eles não acreditam em Deus. A gente pensa assim, né? A gente está falando de desenho, parece que é uma coisa boba, né? Assim, é cultura, né? Infantil, né? Mas assim, essa forma dessa mensagem, né? Eu acho assim, o diabo ele usa desse tipo de mensagem para entrar nas outras culturas através de um simples desenho. Lógico. A criança se alimenta disso, ela fica mais passível a isso, ela fica mais suscetível a entender, a aceitar, a tolerar. Isso. Na vida adulta, ela se desvia completamente, ela aceita como aquilo é uma realidade, ela cresceu vendo aquilo. Então, para ela, aquilo é uma coisa que é normal. Lógico que é. Aquilo vai entrando na mente daquela pessoa sem ela perceber. Porque, inclusive, no desenho, tem um personagem, o Piccolo Daimao, que ele é o demônio. Ele vem para destruir a Terra. Aí, o personagem principal lá, o mocinho, lá, o Goku, ele enfrenta esse demônio e ele vence. Aí, depois, este demônio, ele vira professor do filho do Goku. Ele passa a virar bom, ele fica bom. Então, o japonês ele tem na cabeça dele que até um demônio pode vir a melhorar. Ele pode progredir e se tornar uma pessoa melhor, um ser melhor. Aí a criança vai assistindo, ela não sabe diferenciar o que é mal do bom. Ela acha que pode ser bonzinho também. Agora, como é que eu deixo o meu filho
ser tutelado por um demônio, que ficou depois bonzinho e teve afeição pelo meu filho. Entendeu? Essa coisa parece que é uma coisa banal, mas a criança ela está sob a influência daquele desenho, daquela cultura. E aquilo fica. Por mais que você diga não, fica. Eu me lembro quando eu assisti esse desenho, até hoje eu lembro. Até hoje. Me causava estranhamento, porque eu sempre fui evangélico. Então, quando eu era criança, eu assistia com filtro, né? Ali eu falava, mas como é que o diabo pode ser bom? Como é que pode ser amigo do... Sabe, eu criança, eu fazia esses questionamentos, porque eu tinha esse filtro do evangelho. Mas e quem não tem? Ou quem tem e deixa as crianças expostas mesmo assim? A gente tem que estar sempre alerta, ali, vigilante, do que as crianças estão vendo, para você poder até questionar e falar, não é bem assim, explicar, não precisa proibir de ver, mas explicar o que é e o que não é, como é que funciona o negócio. Porque às vezes a gente não sabe nem explicar para a criança por que está errado. Porque você tem que explicar de uma forma que ela entenda e que ela saiba se defender depois. Você proibir ou você dar, é assim porque é assim, não é? Você tem que explicar. E muitas vezes a gente não entende, então a gente não consegue explicar. Por isso que é importante a gente saber como é que funciona, o que é a filosofia oriental, para a gente também estar dentro de casa falando, guardando o nosso lado as coisas, para não entrar, ser assimilada, porque depois de um conhecimento assimilado, para tirar isso é dose, né? Aí depois a criança ficar rebelde, aí você fala, nossa, minha criança era tão calminha, meu filho era tão calmo. Por que será que ele mudou esse temperamento dele? Você não sabe as influências que ele está tendo, que ele está passando. Então a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento para explicar e fazer entender o porquê das coisas. Mais alguma pergunta sobre cultura pop japonesa? Tem o Matrix também, né, Márcio? Tem o Matrix também, sim. Muito famoso. Também. Eu tenho uma pergunta para o Andrezinho Pereira. Eles vão fazer o 4 agora, né? Isso. Então, vou comentando o Matrix aí, já que o André falou. O Matrix também tem muito pensamento, filosofia oriental, né? Eles também falam muito sobre isso. Porque aí tem aquela senhora que ela chama de oráculo. A oráculo, eles vão consultar a oráculo, e aí você fica tudo empolgadão, porque ela é tipo uma profetisa, né? Ela vai falar o futuro, vai dizer o que vai acontecer. E aí eles sofrem para chegar até ela, porque estão querendo deletar, porque ela é um programa, estão querendo deletar ela o tempo todo, destruir ela. Eles sofrem barbaridade para chegar até ela. Quando chegam até ela, o Neo vai perguntar para ela o que eu devo fazer, o que vai acontecer. E ela fica que nem o mestre dos magos, né? Não, você tem que, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não posso prever o futuro. Existem as possibilidades, diversas possibilidades. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Isso aí é o karma. É o que ela estava querendo dizer para ele. Você tem um karma, meu filho. O teu karma que vai te direcionar de acordo com as tuas atitudes. Se você fizer o que é correto, você vai dar num caminho. Se você fizer do errado, você vai dar no outro. Tanto é que quando ele chega lá na Matrix, né? E aí ele chega e tem um senhor sentado e ele fala assim, estava esperando você faz tempo. E aí tem várias televisões e aparece o Neo em todas elas. E aí o cara fala, mas como você está me esperando? Eu cheguei aqui pela primeira vez. Não, você não foi o primeiro que chegou. Já chegou aqui 200 Neo. E todos eles deram errado, porque eles como que diz, o karma deles era dar errado. Porque eles foram por caminhos indefinidos. Esse é o pensamento oriental. Quer dizer, as consequências do que você fez, você vai sentir as consequências do que você fez, né? Mas não é o do evangelho, você vai colher o que plantou. Não é isso, não. É diferente. Parece igual, mas não é. Ele está dizendo que mesmo que você... qualquer atitude que você fizer, esse é o teu karma. Você já está programado para fazer aquilo. Você não é culpado nem pelo teu fracasso e nem pelo teu sucesso, porque
isso já estava escrito nas estrelas, como diz o povo aqui do Brasil, né? Que o universo, esse negócio de universo conspira ao meu favor, é um pensamento budista, porque eles acreditam que é uma lei kármica no universo e que tudo já está descrito e você, tomando a decisão que você tome, era aquela que já estava predita. Então, ali no Matrix, eu ficava doido, porque a mulher ela não falava coisa com coisa, eu ficava doido com aquela predição dela, porque ela enganava, falava um monte de besteira e nunca dava resposta para ele, certo? Faça isso, faça aquilo. Não, é sempre, se você chegar até não sei aonde, e você conseguir encontrar com Morfeu, ele vai te dar a iluminação, e você vai conseguir chegar até Morfeu, você não consegue. Ah, se você conseguir pegar o rapaz, o senhor das chaves, o chaveiro lá, se você encontrar com o chaveiro, ele vai abrir a porta que vai te levar até... Então, tudo é condicional, tudo já está determinado. Quer dizer, você fica numa situação em que você não tem responsabilidade pelas coisas, nem pelo sucesso, nem pelo fracasso. É uma coisa meio blasé. A Matrix foi uma coisa assim, o filme, né? Foi um sucesso estrondoso e ele jogou essa cultura oriental, esse pensamento oriental para várias partes do mundo, né? E está sendo filmado a Matrix 4 agora e deve vir recheado desse tipo de pensamento oriental, de budismo, shintoísmo, de zen budismo, o yin-yang, né? Tem sempre um pouquinho de mal no bom e tem sempre um pouquinho de bom no mal. É o dualismo, né? A gente já falou sobre isso também quando a gente está falando de algumas seitas. Quer dizer, você tem que aceitar. O mal é aceitável. Para eles, o mal é aceitável. Ele tem que existir, tem que estar ali. Você tem que conviver com o mal como se fosse uma coisa natural. Não é para repreender porque a pessoa fez o mal. Porque é o cara, ela já estava predisposto para ele fazer isso. Então, são pensamentos bem, bem tortuosos e que tem consequências, né? Porque não é bem assim, né? O mal, ele tem consequências. Não é você passar a mão na cabeça e dizer, não, tá tudo bem, você estava predestinado a ser assim. Você já estava, o teu karma era esse. A culpa não é sua. Então é complicado isso, né? Esse tipo de pensamento, né? Porque tira a minha responsabilidade. Coisa do espiritismo, que vem dessa linha também. Ele tira a nossa responsabilidade, porque a gente renasce de novo, a gente nasce de novo aqui na Terra, sem consciência de quem a gente foi. Então eu não consigo... Como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não tenho consciência do que eu fiz? O Evangelho é diferente. Você vai plantar e colher o que você fez, não o que o outro fez, numa outra encarnação, não que o universo está conspirando a seu favor ou contra você, né? E nada disso. Você é responsável pelas suas atitudes. Você vai colher o que você plantou. O Evangelho é esse aí, é o que tem para hoje, né? É esse que é o Evangelho. Mais alguma pergunta, gente? Tem uma dúvida? Não pode ser do Avatar do Cameron, não tem nada a ver, tá? Aquele lá é ficção científica, embora também tenha, né? Porque quando ele chega lá na árvore lá do... A mãe natureza, né? A mãe natureza, a Maia, né? A mãe natureza. E tem também quando eles colocam lá os cabelos dele lá, juntar naquela árvore, todos ficam em sintonia e todos participam de tudo, de toda a consciência do planeta, unidos num só. Aquele é uma espécie de nirvana. Isso. Quando todos estão conectados, todos felizes, conscientes de toda a natureza que está ao redor, o planeta, né? E aí o planeta... né, Omar? Isso, também, porque o planeta se torna um deus, né? Um deus, A deusa Maia, a Gaia, né? Gaia. Isso. Deusa Gaia. Então, ali, também, no Avatar, também tem muito disso aí, né? Filosofia oriental. Tá vendo como... Oi? Filosofia ocidental, oriental, né? Oriental, é isso aí. Muita filosofia oriental. Que a gente, às vezes, assiste, acha legal, mas a gente tem que, né, filtrar. Aquele filme também, A Cabana, tem isso. Muita filosofia oriental, disfarçada de evangélico.
Todo mundo tem gente que... Eu já ouvi várias vezes o pessoal da igreja falando, nossa, que filme que mexeu comigo, que filme maravilhoso, que filme fantástico. É tudo pensamento oriental, ali tem budismo, zen budismo. E o pessoal acha show, né? Porque ele não julga, não passa pelo filtro da palavra. Ele vai simplesmente assistindo. Ele vai comendo, né? E ele pega em um ponto, né? Que é o ponto do sofrimento, né? Isso, exatamente. Porque sofremos daquela forma. É a morte da filha dele, né? Do sequestro, né? Isso. Eles vão trabalhar essa questão do sofrimento. Isso aí. O ponto central do budismo é o sofrimento. E aí, o cara, quando ele lançou o livro, o autor, ele se diz evangélico. Sim. Esse livro está nas livrarias evangélicas. Você entra na Amazon, está lá como livro religioso. Ele se passa tanto que quando as pessoas falam para a gente sobre o livro, declaram como um filme evangélico, né? Isso. E não é uma grande besteira. De evangélico não tem absolutamente nada. O autor da Cabana, parece que ele escreveu um outro livro em seguida, com o passar dos anos, onde ele questiona diversas doutrinas do cristianismo. É isso aí. Mostrou as garrinhas, né? Mostrou total. E se eu não me engano, ele é asiático, que ele tem o nome de chinês. Isso, é isso aí. Então, já tá, ele veio com as ideias. O Paul se converteu, ele veio com muitas ideias da cultura, da religião oriental, e aí ele fez lá, no comecinho da conversão dele, ele já estava ainda cheio aquele quarta dimensão, tem muito ensinamento oriental. Aquela parte de visualizar o que você vai pedir para Deus, na oração você tem que visualizar exatamente o que você quer. Eu quero uma bicicleta de cor vermelha, aro assim, e ter bagageiro, e não sei o quê. Você tem que gerar. Você tem que gerar, engravidar. E visualizar, olha só as loucuras, e visualizar na tua cabeça, como se Deus não fosse suficiente e onisciente para saber o que ele vai te dar, o que é melhor para você, se ele não tivesse poder para te dar. Então você tem. Aí você fala assim: eu quero um Fusca, eu mentalizo um Fusca, Deus quer me dar uma Ferrari. Azar o meu, eu mentalizei o Fusca. Problema seu. A própria visualização, ela vem de um contexto oriental, né? Isso. A técnica na meditação, né? Isso, de visualizar. Não é a meditação bíblica. Não é a meditação do Oriente Médio, do judeu. É uma meditação oriental da parte chinesa, japonesa. A meditação oriental, ela é você se esvaziar, né? Deixar o teu íntimo vazio para ser possuído por aquela entidade, aquele ser. Exatamente. Enquanto a meditação bíblica, né, no contexto bíblico, é você se encher da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Não se esvaziar. Exatamente. Porque é o que a yoga faz, né? A yoga, quando você pratica, você se esvazia e entra numa frequência em que você fica exposto a alguém que está do lado de fora ou alguma coisa a encher em você, a te dominar. Então, a yoga, ela te prepara para que você seja em estados de consciência, eles chamam, né? São estados de consciência, onde você pode ser manipulável por um outro ser de fora, ou humano ou espiritual que seja, né? Sobrenatural. Então, esse é o ensinamento deles, né? É você se esvaziar e ficar vazio, não é se esvaziar não é se esvaziar do eu e encher com Cristo, não. É se esvaziar e continuar vazio, porque aí você fica mais pronto para receber essas influências sobrenaturais de fora. Isso é perigosíssimo, né? Muito perigoso. Esse é o pensamento deles, né?
Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Alguma lembrança de livro, filme, desenho? Essa cultura? Bom, É eu não agora, tenho é hoje. Nós pergunta estamos fazendo não, mas eu vou só comentar aqui que eu gostei muito das desenhos. Eu nunca entendi Matrix na minha vida. Eu nunca tive paciência de assistir. Os dias o Eric estava assistindo, eu falei, meu Deus, eu não consigo entender esse filme, não. Aí ele tentou me explicar, eu falei, esquece. Mas hoje eu gostei da resenha, gostei mesmo. Muito O bacana. spoiler. É, É que o Matrix é um papo cabeça, né? Tanto é que ele ficou famoso, o Matrix ele deu muito resultado monetário, né? Eles ganharam muito dinheiro, mais pela ação do filme do que pelo entendimento do que está no filme. Tem muita gente que não entendeu o que o filme dizia, ficou boiando, mas gostava da cena de ação. Então, se não pegou você por um lado, pega por outro. Mas a nossa cabeça, ela tem uma coisinha chamada aprendizado. Você aprende, ainda que você não entenda, o teu subconsciente vai gravar, ele vai conectar com aquilo. Ainda que você, na superfície, não entendeu a mensagem, lá no teu subconsciente ficou gravado. Porque você assistiu, você viu. Então, ele vai dar um jeitinho de conectar as ideias. Então, essas ideias é que nem a gente chama também, a gente tem uma palavra parecida também que é insidiosa. Quem assistiu A Origem, o filme, quando você coloca uma ideia na cabeça do outro, eles invadiam a mente da pessoa e colocavam uma ideia no pensamento daquela pessoa, né? E aí eles ficavam com aquela ideia na cabeça e elas reproduziam depois automaticamente. A gente chama isso de pensamento insidioso. Ele entra na sua cabeça sem que você perceba, sem que você dê conta daquilo, mas ele vai produzir um resultado lá na frente. Então tem isso também. Às vezes os ensinamentos, porque a gente aqui no Evangelho, o Evangelho é assim, ele é às claras. Não tem iluminado, não tem esclarecido, não tem melhor, não tem bambambá. Todo mundo é discípulo de Cristo, está todo mundo no mesmo nível. Não segredos ocultos, revelações só para os entendidos, não. A Bíblia está aí para todo mundo. Para todo mundo ler e aprender igual. Mas nessas filosofias ou religiões orientais, existe um pensamento para esclarecidos, para iluminados, para mestres. Então, não é todo mundo igual. Sempre tem um iluminado ali que sabe mais que todo mundo. Tem segredos escondidos que só ele sabe, só ele alcança. É muito sublime para você. E Jesus não foi assim. Jesus escancarou. Jesus ensinava, falava com doutores e falava com o povo. Deixava tudo às claras. Não existe... Na Bíblia não há segredo. Por isso que ela é chamada de revelação. Porque ali está tudo revelado. Tudo que Deus queria que a gente soubesse está ali na Bíblia. Está revelado. Não tem segredo, ocultismo, não tem nada disso. Mas essas religiões, elas trabalham com o ocultismo, com os iniciados, com os de graus mais evoluídos. Então, isso causa muita confusão e manipulação também. Manipulação mental. Tá? Esse que é o problema. Tá? E as pessoas ficam tão cegas que esses dias estourou aí uma seita do Ceará, em Recife, um guru que fazia uso dessas técnicas, que estuprava as mulheres que iam para lá. E as pessoas achavam normal, estavam tão envolvidas, tão manipuladas, tão envolvidas, que muito tempo depois é que elas começaram a ir para a polícia e denunciar, porque elas estavam tão ali manipuladas por aquele guru, que elas achavam que aquilo fazia parte da religião, né? Esse é o grande problema, né? É muito, muito pernicioso, é uma coisa muito perniciosa. Pronto, gente? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Nós estamos indo para os 8 minutos finais.
Aproveitem, aproveitem. É, O Márcio está aí, ó. à disposição, né? Aí é tipo, Eu tava vendo estava estudando sobre a seita Meninos de Deus, e ele fala isso também, que o guru da seita, ele torcia todas as escrituras e ele manipulava as pessoas da seita a tal ponto de fazer as mulheres dormir com todos os homens, ter relação sexual com todos os homens, porque isso elas estavam fazendo um serviço para Deus. Então, para você ver o tamanho da manipulação que pode ter na cabeça do ser humano, né? Como a pessoa pode fazer coisas que ela jamais faria se alguém disser que está fazendo aquilo em nome de Deus, né? Então, o nível da manipulação mental que tem esses ensinamentos e essas seitas. Tem que tomar muito cuidado, né? Pronto, gente, que vou encerrar, então. os meninos, Pode falar. a família, né? Como é importante. Isso, é família. A família, eu vi um documentário sobre eles um tempo atrás. Terrível, cara. Terrível. É bárbaro. E documentário com depoimentos de ex-integrantes, passando por tudo isso aí que você está fazendo. Está falando. É verdade. E eles falam para... Primeira coisa, providência. Se afastar da família. Eles ficam lá, se afastam inteiramente da família, porque a família vai questionar, vai dizer, isso aí é loucura, isso é o que está fazendo. Então, eles excluem da família e colocam... Você vê muito isso na cultura oriental, né? Porque é monastério, né? Você tira as pessoas da família e coloca num monastério, num lugar de reunião, e que faz tudo como se fosse tudo uma família só, tudo em comum. Ele não volta mais para casa, ele fica ali, todo o trabalho que ele faz é em prol daquela filosofia, daquela religião. O oriental tem muito isso. Eles têm muito essa cabeça de tira do convívio com a família e fica aqui no meio da gente. Você não vai, volta mais para casa. Porque eles sabem que é mais fácil você dominar essa pessoa se ela não tiver a família por perto, que vai dizer, vai abrir os olhos, vai questionar, vai dizer não. Então, é uma das táticas, né? É tirar de lá. Naquela aula, como os enganadores controlam os seus adeptos, um dos pontos que eu abordei foi esse aí, justamente esse aí. O isolamento social, né? Isso. Eles tentam fazer... Não tem nada a ver com a Covid, não. Não. É um isolamento social sem É uma outra Covid. doença. Hein? Oi. E até no culto ontem foi falado sobre isso, né? Primeiro ele te isola, né? Sim. Exatamente. Essa é a primeira tática, é te isolar. Se você lembrar da última aula, eu passei assim por cima, né? Não foi exatamente nesse ponto, mas você vai ver que as testemunhas de Jeová, elas vão usar a mesma tática com o desassociado, que é a tática do isolar o adepto do contato com o desassociado, o questionador ou que foi embora por algum escândalo. Então, você vê que a tática deles é que você não pode nem dar um oi, porque o oi abre um precedente para uma conversa e nessa conversa você pode cair nas mãos do desassociado. Então, ela tenta a todo custo... O borboleta também. A tática da seita é essa, né? Ela te isolar. Principalmente essas seitas como o Testemunho de Jeová, a família, os meninos, os mormons. Ontem, quando o pastor Samuel estava pregando, eu lembrei, André, dessa parte que você falou, né, do isolamento social. Uhum. E pensando, né, é uma estratégia de Satanás que o homem aderiu para estar colocando nas seitas aí, que tem surgido êxito, né, nisso aí. Sim. Mas, graças a Deus, assim, a gente tem aberto os olhos para essas coisas, né?
saído da caixinha. Como é importante o estudo, porque às vezes a gente tem uma noção errada de que a gente tem que estudar só a Bíblia, só a nossa fé, quando a gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor para saber como agir, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, existe ONGs não cristãs, não se trata nem de cristãs, que trabalham em apoio para pessoas que passaram por algum tipo de trauma ou viveram por anos dentro de uma seita como essas que o Márcio está falando. E nós, como cristãos, nós também não estudamos, muito menos apoiamos quem vem de uma seita dessa. A gente não sabe nem como lidar. E lá fora você sabe que tem ONGs que não são cristãs, são ONGs que trabalham na recuperação para inserir essas pessoas no contexto social sadio. Então, você vê o tamanho do desastre que essas seitas fazem a alma de uma pessoa. Verdade. Temos um minutinho. 1 minuto. 1 minuto e contando. Isso aí é verdade mesmo, porque eu tenho um primo em Minas, que ele é o único da família toda, assim, que é testemunha de Jeová, e ele não se mistura muito mesmo, ele também não fala muito sobre a religião dele. Entendeu? Sim. Isso aí foi um fato que você falou e eu me liguei nisso aí. Ele não vai ter muito papo com você, até porque ele é orientado a... Se ele descobrir que você é cristão, ele vai ser orientado a não ter muitas palavras contigo. Praticamente o órgão, né? A torre lá da Sociedade Torre de Vigia vai orientar ele nesse sentido, o corpo governante. Bora, Márcio, para finalizar? Oi? Acho que não dá, não. Faltou falta 10 segundos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Obrigado. Fica na graça, Boa noite, na obrigado paz. pela aula. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Obrigada, Márcio. Até. Abençoe a vida de Deus vocês abençoe. também. Foi um São prazer. bênçãos. Obrigado, meus irmãos. Fica com Deus. Paz para todo mundo. A paz. Obrigada, Valeu, Márcio. Márcio. Valeu, Pedro. Amém. Maravilhoso. Deus abençoe. Bem, Rob. Vocês também.